Hoje estou aqui com a doutora Maria Angélica Nogueira e o doutor Rogério de Aguiar, eles que são sócios da Dali Odontologia, que é uma clínica especializada em lentes de contato dental e implantes dentários. É isso, doutora Angélica? Oi, Cláudia, é um prazer tê-la aqui na Dali Odontologia conosco. Sim, mas a Dali é muito mais do que isso. Nós somos uma clínica especializada em todas as áreas da odontologia. Mas pelos últimos anos nós acabamos sendo reconhecidos como uma clínica de reabilitações estéticas com lentes de contato e também reabilitações extensas com implantes dentários. Que bacana! Então quer dizer que num único local, aqui na Clínica Dali, o paciente consegue realizar todos os procedimentos. Isso deve facilitar bastante também o tratamento. Sim, além de tempo, o paciente ganha aqui na Dali muita qualidade no seu tratamento, porque acaba sendo todos os profissionais que atendem o paciente especialista na sua área de atuação. Que bacana, os pacientes devem amar então. Deixa eu conversar um pouco aqui com o Dr. Rogério, que é o especialista aqui na Clínica Dali em implantes dentários, porque eu tenho certeza que tu que está nos assistindo tem alguma dúvida em relação a esse tema. Doutor, o que são os implantes dentários, afinal? Então, Cláudia, os implantes dentários são pinos, são raízes artificiais em titânio. Certo? Na verdade, a reabilitação protética, né, a porcelana, ou mesmo a zircônia, o material mais moderno que a gente tem trabalhado bastante também, ela vai em cima desse implante, então, né? Então, o implante a gente sempre considera o próprio pino, a própria raiz artificial. Como é que se dá esse procedimento da colocação do implante dentário? Perfeito, assim, o procedimento está cada vez mais simples, né? Com o passar dos anos, a técnica cirúrgica evoluiu muito. Hoje é possível a gente instalar um implante em aproximadamente 20 minutos, tá? Extremamente rápido. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de todo um planejamento, né? Então é necessário, é importantíssimo que se defina, então, junto com a protesista, a definição da colocação do exato posicionamento do implante. Então a gente precisa de tomografia computadorizada, a gente precisa conversar com o paciente, entender as expectativas dele, o que ele está buscando. A chave para o sucesso de uma reabilitação com implantes não é nem a execução, a técnica cirúrgica, como eu digo, é muito simples, mas é o planejamento. A gente precisa entender aonde a gente quer, a posição exata do implante, onde a gente quer instalar esse implante. Isso tudo é guiado pela prótese, né? Porque, na verdade, com o planejamento correto, a gente define exatamente a posição que o Rogério vai instalar o implante. E isso a gente não consegue mudar no final do tratamento, né? Depois, um dentista pode colocar o implante numa posição inadequada para aquela reabilitação protética, estética que o paciente deseja. Por isso é importante todo esse planejamento. A pergunta que não quer calar: dói? Não dói? O pessoal às vezes fica com um certo receio porque é cirurgia, enfim. Certo. Não, com certeza a cirurgia de implante não dói. Né? Eu sempre digo isso para o paciente, eu acho que essa pergunta é uma das mais comuns, né? Uma das maiores dúvidas, porque realmente ninguém quer sentir dor, né, Cláudia? Então isso eu posso afirmar, assim, o paciente ele é sempre anestesiado, a cirurgia transcorre normalmente, sem nenhum tipo de sensação de dor, nada de desconforto, né? Após o procedimento, então, o paciente é medicado. O paciente vai para casa tomando medicações para que ele tenha um conforto, para que ele não tenha edema, para que ele não tenha dor, para que ele tenha uma recuperação super boa. E geralmente o que a gente ouve na semana posterior, quando o paciente vem remover os pontos, né, a gente vai falar com ele, então como é que foi o pós-operatório dele, é sempre extremamente positivo. O paciente geralmente assim, tem uma recuperação realmente muito boa, bem confortável, bem tranquila. Né? Com certeza esse não é um problema para a gente pensar em não fazer implantes, né? Que ótimo. Durabilidade do implante. Então, Cláudia, a durabilidade dos implantes, ela hoje em dia tá cada vez maior também, né? A gente tem um grau de segurança tão grande nos tratamentos que a gente faz aqui na clínica, que a gente hoje dá garantia vitalícia para os nossos pacientes. Por quê? Porque o índice de sucesso é altíssimo. A gente hoje chega num índice de sucesso de praticamente 100%. Né? Por quê? Porque todo caso é planejado da forma adequada, a gente tem exames adequados para realizar o procedimento. Né? O implante que a gente utiliza um implante importado da Straumann, quer dizer, é um implante suíço, é um implante que a gente tem uma segurança muito grande e por isso a gente pode oferecer para os pacientes a garantia vitalícia. Doutora, ainda falando de implantes, né, para aqueles pacientes que usam a dentadura, existe alguma solução, enfim?
Sim, sem dúvida. Eu acho que o grande desconforto de quem usa dentadura é o fato da prótese ser removível, né? E muitas vezes a instabilidade, né? Não dá segurança para aquele paciente. A melhor solução, né, que os pacientes buscam, na realidade, quando usam esse tipo de prótese, dentadura, é voltar a ter os dentes fixos novamente. A gente chama esse tratamento de prótese protocolo. Tá? O que é a prótese protocolo? Imagina, Cláudia, que a gente consegue, através de 4 implantes, reabilitar toda uma arcada de um paciente que não tem mais nenhum dente, né? Então, essa prótese ela vai ser parafusada em cima de apenas 4 implantes. O paciente tem todos os dentes daquela arcada, então, fixos novamente. É a realização de um sonho, né? O paciente usa uma prótese removível há muitos anos, muitas vezes baixando a autoestima, baixando a qualidade de vida, e ele passa, muitas vezes, numa tarde, a usar uma prótese fixa novamente. Mexe com a autoestima. Doutora, após a colocação do implante dentário, que tu falaste ali, que ele substitui a raiz do dente, a prótese sobre implante, ela é colocada quanto tempo depois? Então, Cláudio, o tempo de cicatrização de um implante dentário é uma questão super importante que deve ser muito bem avaliada e definida, né, junto com o paciente, é claro, mas ela é bem variável. Para te ter uma ideia assim, ó, nas próteses protocolo e nos dentes anteriores, é muito comum a gente trabalhar aqui na clínica com carga imediata. Ou seja, a gente instala o implante e no mesmo dia o paciente já sai utilizando uma prótese sobre esse implante. Nesses casos onde a gente considera que não é possível fazer a carga imediata por alguma situação avaliada previamente na tomografia, a gente trabalhando com o implante da Straumann, o SL Active, que é uma superfície de tratamento, é o implante mais moderno que tem no mundo hoje em dia, tá? A gente consegue colocar a carga em 21 dias, em 3 semanas. Também extremamente rápido. Em alguns casos mais complexos, Cláudia, onde tem enxertos ósseos, regenerações ósseas maiores, casos extremamente complexos, um osso inadequado, aí sim a gente trabalha com tempos maiores. Tá? Mas a gente sempre otimiza que os trabalhos sejam realizados o quanto antes, porque obviamente os pacientes buscam isso e a odontologia hoje também nos dá essa oportunidade, né, de ser muito rápidos nos nossos tratamentos, quando a gente tem toda uma estrutura como a nossa, né? Isso facilita muito o nosso trabalho, com certeza. Para se ter sucesso no implante, quais são os cuidados, tanto aí na questão do cirurgião, dentista, que vai colocar o implante, quanto esse cuidado do paciente também no pós-operatório? Cláudia, assim, isso é muito, muito importante. Assim, para que a gente tenha sucesso, a gente precisa de muitos cuidados. Eu acho que são cuidados, assim, desde o início, desde a chegada do paciente. Desde que o paciente nos procura pela primeira vez, na consulta inicial, a gente entender o que o paciente está buscando. A partir daí, então, começar a solicitação de exames, sempre uma tomografia computadorizada, para que a gente possa avaliar a quantidade e a qualidade do osso desse paciente. Isso é fundamental. Né? O enceramento diagnóstico da parte protética, o que é isso? É a gente poder estabelecer como vai ser a prótese, para a partir daí determinar então o posicionamento do implante, a quantidade de implantes que a gente precisa, o tamanho desse implante que pode ser realizado. Então, Cláudia, é muita coisa que envolve para que chegue no momento da cirurgia e a cirurgia realmente seja extremamente simples, como a gente fala, né? E também, obviamente, tem a parte do cuidado do paciente. O paciente ele tem que ter uma série de cuidados no pós-cirúrgico para que tudo transcorra muito bem. E esse paciente ele precisa ser orientado. Então aqui na clínica o paciente sai com um guia de tudo que ele deve fazer no pós-cirúrgico para que ele tenha uma recuperação realmente ótima. Doutor Rogério, tu és reconhecido por ser um profissional extremamente dedicado, extremamente estudioso, é especialista em cirurgia em implantodontia, mestre e doutor no assunto, participa de congressos no Brasil, no mundo, é professor de pós-graduação também na área de implantodontia. E eu gostaria de saber o que te move, o que te faz ser apaixonado pela odontologia? Olha, Cláudia, realmente eu acho muito fácil ser apaixonado pela minha área, né? Porque tu imagina a capacidade que a gente tem de transformar a vida de uma pessoa.
né? A gente realmente tem isso nas nossas mãos, assim, de mudar a autoestima, de mudar a qualidade de vida. Alguém que perdeu o dente, a gente devolve o dente para a pessoa. Alguém que usava uma dentadura e volta a ter dentes fixos. Então isso realmente me move, faz que a gente acorde todos os dias com aquela vontade de ir pro trabalho e fazer algumas pessoas felizes, né, naquele dia. Isso realmente é muito gratificante. O nosso domingo à noite não é triste, porque muitas pessoas dizem, né, que ver o Fantástico às vezes fica, poxa, amanhã é segunda, o nosso domingo à noite é motivado pela semana que vem, que a gente sabe que a gente vai realizar sonhos. Eu acho que é sempre aquela expectativa, sabe, Cláudia, de no dia seguinte realizar algum procedimento que vai ser extremamente importante para aquela pessoa, né? Então isso é muito gratificante mesmo. Com certeza, mexe com um sorriso aí das pessoas, né? Mais que sorriso, né? Mexe com autoestima, mexe com qualidade de vida, mexe com coisas que às vezes a gente nem imagina. Da pessoa voltar a fazer algumas atividades que ela já não tinha mais vontade de fazer. Né? A vida social dessas pessoas que perderam seus dentes muitas vezes é bem afetada, né? E quando ela volta então a sorrir, volta a se relacionar com os amigos, com as outras pessoas de uma forma muito mais natural, volta a mastigar os alimentos como ela sempre quis, né? Com certeza é a realização de um sonho, e a gente participar disso é fantástico, né, Cláudia? É algo incrível. E eu tenho certeza que essa paixão de vocês pela odontologia é um grande diferencial aqui na Clínica Dali. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando, a gente segue ao longo da semana nas redes sociais, segue o Insta da Clínica Dali e a gente se vê até um próximo encontro. Até mais!